Fala, meu povo, graça e paz, Deus abençoe vocês. Vamos lá para mais uma live do nosso livro de Provérbios, essa maratona que tem nos abençoado tanto. Hoje estamos aqui fazendo a nossa live no meu cantinho da reflexão, né? Então, surgindo alguns barulhos aí, por causa, né, temos visitas e casa movimentada. Então, não se preocupe, tá tudo sob controle, tá bom? O importante é de estarmos aqui focados no que a Bíblia tem para nos ensinar. Temos aprendido por meio dessa maratona sobre a importância da sabedoria. Quero poder ser repetitivo e Paulo, por exemplo, em uma das suas cartas, ele reconhece a importância de ser repetitivo, né? De ser intencional nessa repetição. Para que o quê? Para que não viemos a esquecer aquilo que não podemos esquecer, que são os princípios da palavra de Deus para a nossa vida. Alcançar a sabedoria, nós sabemos que é um resultado de uma busca pelo conhecimento. E uma vez colocado em prática através da nossa vida, nós podemos chegar a esse lugar de sabedoria. Sermos sábios é a vontade de Deus para a nossa vida, né? Sermos homens e mulheres com sabedoria é a vontade de Deus para a nossa vida. E a sabedoria ela é essencial para que a gente viva com qualidade, para que a gente tome escolhas e decisões com qualidade. Temos vivido um tempo de péssimas escolhas, de péssimas decisões, de um parecer péssimo, né, por ausência de conhecimento. Nos intitulamos uma geração cristã, mas completamente desprovida de conhecimento. E o problema não é a oportunidade de obter o conhecimento, o problema é que nós não queremos, nós não nos dispomos a buscar o conhecimento, né? Somos um país rico, livre, né, para obter conhecimento. Temos visto, por exemplo, essa semana, as restrições terríveis que a China tem imposto, né, o governo comunista, impedindo as pessoas de terem acesso ao conhecimento com certeza aí, as escrituras, a Bíblia Sagrada. E nós, né, brasileiros em um país livre, rico, hoje você pode ir em diversas livrarias, né? Hoje nós temos várias traduções de Bíblias, vários livros teológicos excelentes, né? Nós temos preciosos escritores aí, nós temos preciosos teólogos, né, que podem tanto nos abençoar com aquilo que Deus tem depositado ao coração deles, e nós desperdiçamos essa oportunidade, né, de poder aprender. E aí o resultado disso é de vivermos uma vida distorcida, rotulamos como vontade de Deus e pregamos um evangelho que não é o evangelho bíblico, né? Transmitimos um Jesus que não é o Jesus das Escrituras. Transmitimos um testemunho cristão que não é testemunho cristão, né? Por isso tantos escândalos, tantos equívocos e tanta ausência de transformação, né? Porque estamos vivendo muitas vezes de maneira carnal, afirmando ser espiritual, né? E o que vai contribuir para discernirmos, né, o nosso padrão de vida, a qualidade da nossa vida são as Escrituras. Tudo passa por ela, né? Tudo deve passar pelas Escrituras. É um livro que expõe o nosso coração, que revela as nossas motivações, se estão certas ou não. É um livro que alinha a nossa vida, de fato, ao coração de Deus, que nos faz compreender quem Deus é e aquilo que Ele pode fazer, né? Então não há cristianismo, né? Não há vida eclesiástica sem as Escrituras, não há fé sem as Escrituras, né? Paulo deixou isso bem claro em sua carta aos Romanos, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? A ênfase da palavra é clara, é objetiva, né? Não tem como viver uma vida com Deus sem as Escrituras, né? Então, mais do que nunca, é tempo de nós constantemente estarmos buscando esse conhecimento para chegarmos a esse lugar de sabedoria. Para que Deus faça de mim e de você uma pessoa com sabedoria, né? E de orarmos por isso também, de querermos, né, ocupar esse lugar, para que sejamos relevantes, né, no nosso propósito de vida. Até mesmo a qualidade do teu propósito de vida, do teu chamado, passa pelo conhecimento, né? Muitas vezes nós não galgamos ainda mais no ministério, no propósito que Deus tem, no chamado, na vocação que Deus tem para a nossa vida, pela ausência da busca por mais conhecimento, né? De nos aprofundarmos de fato no conhecimento. Temos infelizmente, vivenciado uma cultura só do fazer em meio à igreja, né? Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, mas se esquecendo do que eu preciso ser, né? E esse ser é resultado de transformação, né? Que nos é proporcionado através do conhecimento que aqui nós vamos adquirindo. Nossa vida vai sendo transformada, nossa mente vai sendo renovada, conhecimento vai nos sendo dado, nosso chamado vai sendo potencializado
e a nossa vida vai vivendo, vai vivendo de forma progressiva, né? Nós vamos avançando, nós vamos crescendo, né? Nós vamos nos tornando uma versão melhor do que, uma melhor versão hoje do que a de ontem, né? Então, é importante, mais uma vez repito, a importância do conhecimento. Deus quer fazer de você uma pessoa sábia, Deus quer fazer de você uma pessoa com sabedoria, Deus quer fazer de você uma pessoa relevante, um cristão relevante, um homem relevante, uma mulher relevante para a sua família, para que a sua família seja relevante, né? Para que você seja relevante na sua igreja local, contribuindo para que a sua igreja local seja relevante. A igreja precisa fazer a diferença, nós estamos num tempo oportuno para fazermos a diferença. Claro que não precisa simplesmente ter um tempo de crise para a igreja ser relevante. A igreja precisa ser relevante em todas as estações da vida, né? A igreja precisa ser relevante. Interessante que hoje no nosso devocional pela manhã, compartilhando com os irmãos, o último verso do livro de Atos, o verso 31, a Bíblia termina dizendo que nada impedia, né, o apóstolo Paulo, enquanto ele estava preso ali numa casa que ele havia alugado, uma espécie de uma prisão domiciliar. Paulo está preso, ou seja, ele está lidando com limites, ele está lidando com circunstâncias, mas ele não permitiu com que as circunstâncias o impedisse, né, de poder viver o seu propósito. De alguma forma, dentro do que lhe era proposto, dentro do que lhe era cabível, Paulo pôde viver o seu propósito. E boa parte das cartas do apóstolo Paulo são escritas dentro de uma prisão. Quando muitos acreditavam que iam parar o seu ministério, o seu propósito, a pregação do evangelho, caíram no cavalo, porque perceberam que aí, num tempo de crise, num tempo de restrição, Paulo produziu ainda mais, Paulo deu mais frutos ainda. Então Paulo decidiu ser relevante, né? Porque ele era um homem que amava o conhecimento, é um homem que enfatiza sobre a importância do conhecimento, né? É um homem que, por exemplo, enfatiza para Timóteo a importância das escrituras, né? Para que o homem seja perfeito, para que o homem seja pleno na vontade de Deus para consigo, né? Então, as escrituras, ela é primordial para a nossa vida, né? Nós necessitamos das escrituras, nós precisamos das escrituras na nossa vida, né? Então, hoje nós vamos refletir um pouquinho mais, tá bom? Antes, né, de nós começarmos, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, clique no sininho para que você receba, né, as nossas notificações, os nossos conteúdos, né? Estamos buscando aprimorar a cada dia mais e mais, melhorar a cada dia mais e mais. A cultura da glória de Deus, queremos assim exercê-la, queremos fazer com excelência, queremos ser bênção para a tua vida. Então nos ajude, né? Se inscreva no nosso canal, compartilhe com mais pessoas para que outras pessoas sejam abençoadas e para que, né, os nossos conteúdos despertem o coração da nossa geração nesses últimos dias. Ok? Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo. Estamos aqui diante da Tua Palavra, junto com os nossos irmãos, e que o Senhor nos conceda graça, unção e sabedoria. Que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação do Seu pleno conhecimento. Que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso entendimento. E que o Senhor possa nos guiar e nos conduzir na Sua perfeita vontade, que é boa, agradável e perfeita para as nossas vidas. Obrigado. Te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos lá. Hoje nós vamos refletir no capítulo 13, são 25 versos. Lembrando que é continuidade do que o autor deu início no capítulo 10, né? Que são provérbios acerca de vários assuntos. Então, aqui é uma mesclagem de vários princípios que nos fazem refletir diante de possíveis situações nas quais vão exigir de você uma escolha, uma decisão sensata, ok? Então, que ele aborda vários assuntos, né? Ele não pega um assunto específico e trata um assunto específico no capítulo, né? Então, desde o capítulo 10, nós estamos aqui refletindo, né? E hoje será o 13, sobre possíveis situações nas quais você precisa ter um posicionamento, você precisa assumir uma postura, você precisa tomar uma decisão, você precisa enxergar essa situação de um modo correto, de um modo bíblico, e a partir dessa situação e do conhecimento que você tem, você vai poder agir, você vai poder decidir. E isso vai definir o resultado, né, como essa situação vai ser resolvida, como que ela vai terminar. Então depende do teu conhecimento e depende da prática com qualidade, de maneira correta do conhecimento que você tem. Então hoje o capítulo 3 nós vamos tratar mais uma vez alguns pontos diversos e que podem contribuir para que a gente tenha a compreensão certa, caso aconteça, caso surja, caso há uma oportunidade que está sendo nos dada para que a gente aproveite também essas oportunidades, né?
Então vamos lá. Verso 1. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Então aqui nós já temos a primeira reflexão sobre o valor do ouvir, o valor de se atentar para os conselhos que nos são dados, de pessoas mais velhas, a começar dos nossos pais. O primeiro mandamento com promessa é relacionado aos pais. Honra o teu pai e tua mãe, Êxodo 20:12, para que os teus dias se prolonguem na terra. E nós precisamos ser aqueles que honram e que valorizam os conselhos que recebemos. São pessoas que são maduras, com muito mais tempo de vida que a gente, já superou muita coisa, então a gente tem que dar crédito, a gente tem que valorizar, a gente tem que sentar, parar para ouvir pessoas que já passaram por situações difíceis, venceram e que estão ali para nos aconselhar, para nos ensinar, para nos ajudar, para que a gente não tenha necessidade de passar pelas mesmas dificuldades que eles passaram, porque eles venceram e hoje eles estão nos aconselhando, talvez para evitar com que você passe por situações parecidas na qual eles passaram, principalmente quando se trata dos pais, né? Os pais têm uma bagagem para, né? Claro, pais coerentes, né? Nós vivemos também, abre aspas, uma crise hoje no que compete aos pais, né? Pais omissos, pais irresponsáveis, pais negligentes, né? Fecha aspas. Mas por outro lado, nós temos pais, né, que querem de fato criar os seus filhos, que querem criar os seus filhos à luz da palavra. E os filhos precisam ser essa geração que honra os pais, né? Vivemos também, por outro lado, uma geração que não honra pai e mãe, que trata amigo melhor do que o pai e a mãe, que trata até mesmo o pet, o bichinho, o animal, melhor do que o pai e a mãe, né? Não pode ser assim. Você precisa honrar o seu pai, você precisa honrar a sua mãe, você precisa honrar os conselhos que eles estão dando para você, né? Eles querem o seu bem, eles querem o seu melhor, né? Caso você já não tenha os seus pais em vida, né? Valorize as pessoas mais velhas que Deus colocou sobre a sua vida para te ensinar, ou as pessoas mais maduras que Deus colocou com você para te ensinar. Conselhos é bom, né? Conselhos são necessários, são importantes. Eu acredito que todos nós deveríamos tirar tempo para sermos aconselhados, para sentarmos com pessoas mais maduras, para ouvirmos essas pessoas. Eu constantemente, né, tiro um tempo para ficar ouvindo gente mais experimentada, gente com mais tempo de ministério, com mais tempo na vida, né? É muito bom para a gente parar, para a gente poder refletir, a gente aprende muito. Diferente do escarnecedor que leva tudo na brincadeira. Escarnecedor é aquele que zomba, né? E uma das piores coisas que existe em meio à humanidade é gente que leva tudo na brincadeira, não leva nada a sério, vive de maneira desrespeitosa consigo mesmo, diante de Deus e entre as pessoas, né? Tudo ele leva na brincadeira. Mas a gente não pode esquecer que as nossas escolhas definem o nosso destino, né? Então, se nós temos a oportunidade de aprender, de tomarmos conselho, se existem pais ainda em vida para nos aconselhar, se existem pessoas que Deus levantou para nos ajudar, meu irmão, minha irmã, para ouvir. A gente vive um tempo de imediatismo, correria, gente acelerada. A gente não tem tempo para ouvir, a gente só quer ter tempo para fazer as coisas, mas não tem tempo para ouvir como fazer as coisas. E aí pecamos muito no fazer porque fazemos mal feito. E o mal feito sai caro. Então guarda isso no teu coração, tira tempo para ouvir. Talvez você pode encurtar o caminho, talvez você pode construir um caminho mais saudável ouvindo mais. Ao invés de construir um caminho debaixo de muito esforço, como que eu posso dizer? Não é o esforço em si, sobrecarregado, talvez seria a melhor colocação, né? Construindo algo sobrecarregado porque não parou para ouvir. Foi fazer do seu jeito, né? Ouça conselhos, valorize os conselhos. Verso 2. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. A boca fala do que o coração está cheio, né? E nós precisamos nos atentar com as informações que nós acabamos dando prioridade para ocupar a nossa vida, o nosso coração, né? Aquilo que falamos, aquilo que liberamos é resultado daquilo que nós nos ocupamos. O que anda ocupando a tua vida hoje, né? O que anda ocupando o teu tempo hoje, quais são as informações do que você anda se ocupando, que vai formar, né, a tua forma de ver a vida, que constrói a sua cosmovisão, que te faz, né, ter um senso diante do mundo do qual você vive, no qual você pertence, a realidade na qual você se encontra. Como que você vê a vida? O que é que influencia a construção do teu pensar, né? São as escrituras? Sua mente, hoje você pode considerar que a sua mente é uma mente cristã, é a mente de Cristo, é uma mente exercida, influenciada pela palavra de Deus, né?
Porque aquilo que nós falamos é resultado daquilo que nós acreditamos, né? É resultado daquilo que nós nos ocupamos. É interessante quando você para refletir o quanto que isso é importante. Pessoas, por exemplo, que tiram tempo demais para ficar assistindo noticiários com péssimas notícias, são pessoas que têm uma predisposição para um medo maior do que outros, né? Vivem sempre com medo de tudo e de todos. Mas por quê? Porque ele vive se ocupando com más notícias, né? Então tenha cuidado com a sua ocupação, tenha ocupação com qualidade, né? Cuidado com as informações que você ouve, né? Cuidado com as informações que você prioriza, né? É difícil de se acreditar como que um cristão, por exemplo, alguém que se intitula cristão, tem mais tempo para ler informações seculares, até mesmo ateístas, né? E não consegue ter um tempo para as escrituras, né? Fica algo complicado, fica algo assim difícil, né? Principalmente para o mundo que nós vivemos hoje, marcado por muitas ideologias que resistem, que se opõem à vontade de Deus. Se nós não formos uma geração bíblica, a gente vai se perder nas muitas ideologias que hoje estão sendo transmitidas, né? E se nós não priorizarmos isso, dificilmente nós vamos conseguir ter um fruto bom que saia dos nossos lábios. Verso 3, o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Gente, todo excesso pode ser prejudicial, até nas palavras. Quem fala muito está sujeito a pecar mais por causa do seu falar. Seja ponderado para falar, né? A gente muitas vezes quer palpitar em tudo, ter resposta para tudo, opinar em tudo. A gente tem que ter equilíbrio. Você tem que saber o tempo para se falar. Isso é até bíblico, né? Se eu não me engano. Eu particularmente, eu procuro muito em ambientes novos de ouvir bastante, de ficar atento bastante, de não ser precipitado para falar, de conhecer bem e de saber bem o momento para se falar, caso, né, seja viável falar, necessário falar, porque se não for também, eu posso até entrar calado e sair mudo. A gente tem que ter esse cuidado, né? O excesso pode fazer mal, o excesso das palavras pode fazer mal. E tem muita gente hoje complicada porque fala demais, muita gente que complica a vida, que compromete a vida porque fala demais, né? Por isso que você tem 2 ouvidos e uma boca, para que possamos ouvir mais e falar menos. 4. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. Olha o que a Bíblia Viva trata, como que ela traduz esse verso. Verso 4. O preguiçoso sonha e sonha, mas nunca consegue nada. Por outro lado, a pessoa esforçada e trabalhadora realiza todos os seus sonhos. Gente, sonhar é importante, mas ele tem que ter limite. Qual é esse limite? Até o momento da prática. Porque viver só por sonhar, sonho por sonho, não muda nada, não altera nada, né? Você vive no mundo da imaginação. Nós sonhamos, mas também planejamos. Nós sonhamos, mas cremos na execução para alcançarmos esse sonho, que requer esforço, que requer planejamento, né? Cada sonho tem a sua particularidade. É importante sonhar, claro, porque ele desperta em nós esperança, iniciativa, né? Pode contribuir com a fé, né? Para que você creia, principalmente quando se trata de sonhos pertinentes ao contexto religioso, né? A salvação de alguém, né? O chamado, o propósito, né? Mas deve haver esforço, deve haver trabalho, deve haver dedicação. E o preguiçoso não, ele não gosta de trabalhar, mas sonha em ter uma vida boa, sonha em viver uma história bonita. Mas sonhar por sonhar, né, e sustentado pela preguiça, ele vai viver só no mundo da imaginação, né? A gente tem que partir para cima. Eu anotei 2 frases interessantes aqui sobre sonhos. Uma é do Amir Klink. Um dia é preciso parar de sonhar, tirar os planos da gaveta e de algum modo começar. E a outra frase é de Janguier Diniz. Não basta sonhar, é preciso transformar os sonhos em um projeto de vida. Então larga de preguiça, né? Dobre as mangas, põe a mão no arado, se esforce e trabalhe para alcançar os seus sonhos, os seus objetivos. Deus tem prazer e tem prazer em abençoar quem gosta de trabalhar. Ok? Verso 5. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio é abominável e se confunde. Gente, né? Isso é bem claro o objetivo. A gente não vive mentindo.
A mentira não é mais uma realidade para a nossa vida em Cristo, nós que estamos em Cristo, né? Jesus define no Evangelho de João que o pai da mentira é o diabo, né? E Jesus define que quem vive, quem persiste, quem sustenta a mentira é filho do diabo. Então nós não somos mentirosos, né? A mentira só causa transtorno, causa problemas, né? A gente acha que mente e que vai ficar essa mentira para o resto da vida. Não fica, não fica. É questão de tempo. E é melhor falar a verdade agora para resolver tudo agora do que maquiar tudo para estourar amanhã e te prejudicar ainda mais, né? Então a gente se firma na verdade, nós somos o povo da verdade, nós estamos pautados na verdade. A mentira não é uma realidade para a nossa vida. 6. A justiça guarda o que é sincero no seu caminho, mas a impiedade transtornará o pecador, né? Gente, nada melhor do que a gente ficar bem resolvido, transparência, sinceridade, né? Sermos corretos, né? É nada melhor do que você viver dia após dia e dormir tranquilo com a sua cabecinha, sem ter peso na consciência, sem ficar refém de pessoas ou de situações. Tu tá bem resolvido com a tua vida, tu sabe o teu limite, tu sabe o que te convém, até onde você pode ir, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, né? E diante de tudo isso, seja transparente, seja sincero, seja verdadeiro, seja honesto, né? Viva com integridade, né? Paute a sua vida na vontade de Deus, que nos põe bem resolvidos, né? Que nos põe alinhados, né? Que pode fazer de nós uma referência, um exemplo a ser seguido, né? A justiça guarda o que é sincero, é o que a Bíblia Viva diz. A justiça protege o homem que procura fazer o bem, né? Então a gente não fica preocupado com situações que possam nos prejudicar por causa de possíveis erros que nós cometemos, né? De maneira intencional, aqui trata de maneira intencional. O cara, né, planejou passar a perna em alguém, dar o tombo em alguém, comprar para não pagar, né? Isso ele pode sofrer além de circunstâncias espirituais, né? Ele também pode ficar sujeito a ter que lidar com circunstâncias naturais, ser processado, né? E aí ter dor de cabeça, enfim. Nada melhor, gente, do que a gente viver uma vida simples, do que uma vida honesta, do que uma vida transparente, do que uma vida justa, uma vida correta. O que é seu é seu, o que é do outro, né? O que é para você, o que é para o outro, e ponto final. Fique contente com o que você tem, se contente com o que você precisa ser, e foque, se dedique, né? Vivendo e fazendo a vontade de Deus na tua vida, através da tua vida, tá? Evite problema, evite transtorno desnecessário. 7. Há quem se faça rico não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre tendo grande riqueza. Eu parei para refletir em 2 pontos importantes aqui. O primeiro deles é a aparência, né? Primeiro ele trata sobre quem se faça rico não tendo nada, ou seja, a pessoa finge que é uma coisa, mas ela não é. A pessoa transmite uma coisa, mas ela não é, né? Então é a aparência, aquele velho jargão, as aparências enganam. Mas talvez isso nos faça refletir sobre uma possível busca por aceitação, né? Eu quero mostrar, eu quero apresentar algo que não sou, mas eu tenho uma intenção por detrás disso. Qual é a intenção de querer se mostrar, né? De querer apresentar aquilo que eu não tenho? Será para ser aceito? E se é para ser aceito, será que existe alguma raiz de rejeição, né? A gente precisa parar para refletir nisso. O que nos leva a sermos o que não somos? A transmitirmos uma imagem que de fato não é, né? A gente precisa parar para refletir isso. Isso precisa ser bem trabalhado. Talvez é descontentamento com quem você é de fato. Talvez você não é contente com a sua vida do jeito que você é, em como Deus criou você, e vive se comparando, e a comparação ela é destrutiva, e aí você quer ser parecido com o outro, né? Tenha cuidado, seja contente com quem você é, né? Seja contente com o que você tem hoje. Se você pode conquistar mais coisas, trabalhe, se esforce, né? Seja você mesmo, né? Seja você no Senhor. E por outro lado, né, tem pessoas que são ricas, tem pessoas que se fazem de pobres, mas de fato essas pessoas são ricas. Eu não sei se eu poderia se pontuar, né, junto com você, sobre o que faz uma pessoa tendo como uma condição boa, mas se fazendo de que não tem. O que faz uma pessoa tendo prosperidade, posses, né, e se fazendo como não tem, como
como uma pessoa pobre, como uma pessoa necessitada. Talvez uma avareza, talvez o apego demais aos bens materiais. Quando se trata de bens materiais, gente, eu tenho aprendido muito sobre a cultura para a glória de Deus. Se Deus te faz rico, é para a glória de Deus. Se Deus te deu essa honra de ser rico, use as suas riquezas para a glória de Deus. Nós vamos aprender aqui no próprio capítulo 13 que a riqueza por si só é dor de cabeça, dinheiro por si só é dor de cabeça. Porque além de proporcionar preocupação que a gente tem que cuidar, né, a gente tem que manter, e manter não fica barato. Então, moral da história, só serve para te causar incômodo. Mas quando o que temos é usado para a glória de Deus, nós abençoamos outras pessoas, uau! Nós entendemos o porquê daquilo que Deus nos deu, né? A cultura para a glória de Deus. Se Deus tem te abençoado, tem te dado um bom salário, tem te dado uma boa condição, né? Não se finja como alguém que não tem nada. Seja grato, contente do mesmo jeito e use para a glória de Deus. Abençoe outras pessoas. Aplique na sua vida o princípio da generosidade. Com certeza o teu patrimônio vai aumentar ainda mais. Deus tem prazer em ampliar na vida daquele que gosta de semear, né? Isso é uma lei espiritual, né? Paulo define que o homem natural não entende as coisas espirituais. Por isso que nós temos assim tanto conflito das pessoas entenderem sobre a generosidade. As pessoas, tem que dar, tem que... Cara, a melhor coisa, a melhor vacina para nós nos dias de hoje contra a avareza, contra a ganância e contra essa mentalidade empobrecida é a generosidade. Ela nos liberta de nós mesmos, né? Por isso que a Bíblia define em Atos 20:35 que a melhor coisa é dar do que receber, porque o dar transforma, o dar liberta. O dar desenvolve amor, afeto. O dar desenvolve valor, importância. O dar pode contribuir com pertencimento. Eu pertenço, eu creio, eu quero ver, eu quero ajudar, eu quero somar, né? O dar, o semear, né, pode contribuir com adição, com multiplicação, né? Então nos faz pensar também se a pessoa tem condição, porque se finge como não tem. Será que é para guardar para si? Será que é para reter para si? Para refletir na história de grandes milionários que faleceram, os conflitos em que as suas riquezas aí causam até os dias de hoje, na partilha da herança, né? O cara ganhou dinheiro, muitas das vezes não usou isso para a glória de Deus, para mudar situações, para mudar contextos sociais, e o seu patrimônio só serve hoje para causar confusão, divisão, contenda e discórdia. Verso 8, o resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve as ameaças. Olha o que a Bíblia Viva nos ensina. O rico sempre corre perigo de ser raptado por bandidos por causa do seu dinheiro. O pobre, porém, não precisa ter medo dessas coisas, né? Então, quanto mais temos, mais responsabilidade teremos, né? Um cuidado melhor precisamos ter, né? Talvez o verso 8 nos ensine sobre isso, sobre de nós entendermos que o rico, né, ele está sujeito diante de possíveis situações e até mesmo perigosas, né, de ter que lidar com elas, né? Diferente do pobre que vai viver uma vida mais sossegada, né? Se bem que no mundo de hoje está até difícil do pobre viver uma vida sossegada, né? Quanta gente simples está sendo assaltada dentro do ônibus, né? Mas diante disso, o que talvez nós podemos assim chegar numa conclusão é de confiar em Deus, né? De viver para a glória de Deus, de cuidarmos daquilo que Deus nos chama para cuidar, né? Participantes do seu reino, e confiar no seu cuidado sobre a nossa vida. Mas aí também nos faz refletir, como disse antes, né? O rico por si só, a sua riqueza por si só, é para causar incômodo, né? É para causar incômodo. Verso 9. A luz dos justos alegra, mas a luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará, né? Há a diferença do justo para o ímpio, né? O ímpio resplandece, floresce, né? É relevante, ele faz a diferença onde ele chega, né? Ele é abençoado por Deus e se torna abençoador, né? Através de Deus atuando em sua vida. Então ele abençoa o lugar, ele abençoa os ambientes, né? Diferente do ímpio, né? Se apaga porque ele desperdiça vida, desperdiça oportunidade e trilha caminhos de morte, infelizmente, né? Sua
seu memorial, né? Sua vida, ela fica no mar do esquecimento, se assim podemos dizer, né? Geralmente é muito comum nós esquecermos de pessoas que não viveram uma vida justa, né, piedosa diante de Deus. Nós não nos lembramos e sempre vamos nos lembrar de pessoas, né, que fizeram a diferença, que decidiram viver uma vida justa, temente diante do Senhor, né? Pessoas que construíram um legado e que nos abençoou tanto, né? Nós temos, por exemplo, aqui, através das próprias Escrituras, você pega os apóstolos, você pega a própria vida do apóstolo Paulo, que depois de muitos e muitos anos, né, a vida desses homens, o legado desses homens nos abençoa até os dias de hoje, né? E não é diferente para você, né? Viver uma vida justa, né, contribui para que você construa um legado que vai abençoar a sua geração e, em nome de Jesus, abençoar outras gerações que virão. Verso 10, da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselha se acha sabedoria. Gente que vive só querendo discutir, isso por causa do orgulho, gente que quer só ter a razão, piora mais a situação. Diferente da pessoa humilde que para ouvir, para entender e para decidir da melhor maneira possível. Gente, esse negócio de só querer ter a razão é sustentado pelo orgulho. De sempre querer ter a palavra final, de nunca aceitar, a pessoa nunca aceita ser contrariada, né? E vai ter dia que você vai ter que abrir mão da razão para ser feliz. Senão você vai viver sozinho, solitário, né? Porque a pessoa soberba, que, né, e é propícia à contenda, com o passar do tempo ela vai ficando isolada. Ninguém consegue se relacionar com pessoas orgulhosas, soberbas, que sempre ela tem que prevalecer nas coisas, que sempre a palavra dela, né, que sempre para resolver as coisas há uma contenda, há uma discussão, há discórdia, né, por causa da postura errada que essa pessoa assume. Gente, a paz não tem preço. Paz não tem preço. A humildade, ela é essencial para a nossa vida. A gente evita muito problema quando o nosso coração é tomado pela humildade. A gente para ouvir, para sentar, a gente se torna mais maduro para resolver os conflitos da vida. A gente não quer ganhar no grito, não quer ganhar no braço, né? A gente quer conquistar. Se eu não me engano, Mateus capítulo 5, deixa eu confirmar algo tão interessante para nós, as bem-aventuranças. Jesus disse algo interessante, que me vem à memória aqui. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha só para você ver. Quando você vem para pacificar, ao invés de gerar ou criar contenda, você pode ser reconhecido como um filho de Deus. Uau! Tinha de tudo para viver bagunçado, tinha de tudo para colocar gasolina e ver o circo pegando fogo. Mas, de maneira pacífica, sentamos, ouvimos, entendemos, aprendemos e resolvemos toda a situação. Verso 11. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem ajunta pelo trabalho terá aumento. Essa vaidade aqui, na Bíblia vive tratada como facilidade, possivelmente algo ilícito, né? Ou seja, fazendas são bens. Os bens que eu adquiro fácil demais, os bens que eu ando adquirindo fácil demais, é muito propício dele se perder. É o velho ditado que nós já ouvimos, acredito que todos. O que vem fácil, vai fácil. Mas aquilo que é resultado de esforço é tendencioso a prosperar, né? Deus abençoa aquilo que é legal. Deus abençoa aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que é honesto. Deus não compactua com aquilo que é ilícito. Deus não abençoa aquilo que é ilícito. Muitas vezes as pessoas confundem, né, que o seu êxito numa vida ilícita é resultado de Deus estar abençoando. Cuidado! Deus pode estar permitindo com que você enriqueça de maneira ilícita, tratando como um juízo sobre a vida dessa pessoa que acha que a sua vida ilícita e a sua prosperidade ilícita é sinal da dádiva de Deus, de bênçãos de Deus. Deus pode usar riquezas como juízo para condenar aqueles que se perderam numa vida ilícita e ímpia, prejudicando a muitos. Porque aquele que vive de modo ilícito, ele acaba sacrificando alguém ou algo, né? Ninguém que vive de ganho ilícito deixa de sacrificar alguém ou algo. Alguém vai pagar o preço por essa conduta ilícita, alguém vai pagar o preço por essa escolha ilícita, né? E muitas das vezes a família é uma das primeiras a serem prejudicadas e sacrificadas, né? Então você não pode ganhar nas costas do outro, você não pode prosperar tomando do outro, lesando o outro, defraudando o outro, né?
Deus pode te prosperar naquilo que Deus pode te conceder, também resultado do teu trabalho, do teu esforço, ok? Verso 12, a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Isso aqui vai nos ensinar sobre talvez sonhos e planos que para nós parece ser demorado demais o cumprimento, e isso vai nos desanimando. O que nos faz refletir? Se você sonha, se você tem um plano, tem um objetivo, o que você está fazendo para que esse plano se torne real? Se você está empenhado, dedicado, se preparou, se dedicou, né, para executar um planejamento rumo ao alcance desse sonho, né, com certeza ele é muito propício em se tornar uma realidade. Agora, querer sonhar sem executar um planejamento, esforço, um preparo talvez, obter conhecimento, e ficar só no campo do sonho, no campo da imaginação, com o passar do tempo o sonho deixa de ser sonho. Né? A intensidade que você tinha de sonhar, ela vai se perdendo, porque não há uma iniciativa, não há uma prática para poder trabalhar para que o sonho se torne real. Né? Mas quando ele chega, olha só, mas o desejo chegado é árvore de vida. Você celebra, você se alegra, você se regozija. Né? Então temos de tudo, não só para sonhar, mas para vermos o sonho se tornando realidade, ok? É claro, gente, estamos falando de sonhos alinhados com princípios bíblicos. Não queira que Deus abençoe os teus sonhos que são contrários aos princípios da palavra. Não tem como. Não tem como. Né? Você precisa se atentar com isso. Né? Você precisa se atentar com isso. 3. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Gente, a nossa obediência ela é fundamental às Escrituras, né? De fato, Deus nos abençoa por causa da palavra que nós colocamos em prática, né? Deus, ele abençoa, Deus, ele atua, Deus, ele age, né, em concordância com a sua palavra. Então, quando ele nos ensina, não é simplesmente para você ficar refém de uma regra. O que Deus está te ensinando é um caminho que te leva a um destino abençoado que ele preparou para você. Só que a gente tem dificuldade de lidar com regra, né? Com lei, com mandamento. A gente, quando confronta, né, a nossa vontade, o nosso ego, quando bate, né, ao nosso orgulho, à nossa soberba, né, o mandamento vem para nos pôr no prumo, em ordem. A gente tem dificuldade para isso, né? E a gente acha que é pesado demais, mas não é. A gente tem que trabalhar a nossa mente, de ver que se Deus está falando é porque ele tem o melhor. Vai evitar transtornos, vai evitar problemas desnecessários. Muitas vezes você está aí envolvido com tanto problema só por causa da sua desobediência. Deus já falou por diversas vezes, mas quem disse que você quis colocar em prática? Tua vida hoje talvez poderia estar melhor, mas só não está por falta da sua obediência, respeito, temor à palavra. A palavra já falou que era para ter sido feito. A palavra já tinha falado que era para ser de uma forma e você fez de outra. E aí não adianta reclamar, não adianta questionar. Né? Galardoado, ou seja, né, ser presenteado. Quando nós obedecemos, nós somos agraciados por Deus. Deus é galardoador. Então ele tem prazer de nos conceder dádivas diante da nossa obediência. A obediência abre o céu. A obediência atrai as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Né? As bênçãos que nos alcançam. Né? Isso é escrito desde o Antigo Testamento. Todas essas bênçãos te alcançarão, claro, mas pautado na obediência. Né? Pautado na obediência. Não é à toa que a Bíblia nos ensina que é melhor obedecer do que sacrificar. Né? A obediência nos leva a mais leveza, a mais tranquilidade, a mais maturidade, a mais progresso, a mais transformação, né? A um caminho mais saudável, né? A saúde, quando há obediência para a nossa vida e no que compete ao que Deus tem para a nossa vida. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. Né? Então é gente que tem bagagem, autoridade para nos ensinar. Né? É de nós reconhecermos a importância das pessoas na nossa vida. Essa pandemia, infelizmente, ela gerou assim um empecilho, né? Que foi o distanciamento. As pessoas acabaram se afastando. E se nós não tivermos o devido cuidado, a gente se prejudica não se relacionando, né? Não tendo um tempo de qualidade para ouvir pessoas, para conversar com pessoas, para aprender com as pessoas. Gente, a vida é uma aprendizagem, né? A vida é um aprendizado.
Nós precisamos estarmos disponíveis para aprender sempre, né? Claro, com pessoas maduras, com pessoas que podem agregar na nossa vida. Falo isso por diversas vezes. Cientistas comportamentais definem que nós somos o resultado das 5 pessoas que nós mais convivemos. Põe na caneta quem são as pessoas que convivem com você. Olha isso aí. Tenha cuidado. 15. O bom entendimento da graça, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Olha o que a Bíblia Viva nos ensina. O homem de bom senso sempre consegue muitos amigos mas a vida do rebelde é um caminho difícil e cheio de perigos, né? Então são escolhas. E as nossas escolhas é pautada em como que nós vemos a vida, como que nós nos vemos diante da realidade que vivemos. Isso é importante. A sua reação, né, vai definir a qualidade da sua realidade. Então quem tem bom entendimento, né, a pessoa que tem bom senso, como a Bíblia Viva aqui ensina, é uma pessoa que tem a tendência, né? É muito propício, está bem propício para ela a progredir, a crescer, a avançar. Diferente daquele que prevarica, ou seja, daquele que desperdiça a oportunidade, como a Bíblia Viva trata aqui, o rebelde, o caminho dele é construído assim, marcado por muitas dificuldades, por muitos transtornos, por muita dor de cabeça. Por que que isso acontece? Porque ele desperdiça a oportunidade de obter conhecimento, de ser uma pessoa sensata, de valorizar a vida, as oportunidades que está tendo, de optar sim por uma mudança de vida, né, para viver bem. Ele define que viver bem é só ter dinheiro. Gente, tem gente que é tão miserável que a única coisa que ele tem é dinheiro. Viver bem é viver bem diante de Deus, bem consigo e bem entre as pessoas. É viver o seu propósito, né? Ser satisfeito com o que você tem, com quem você é, sabe? É se dedicando, trabalhando, rompendo, vivendo o cuidado de Deus sobre a sua vida, né? É saudável para todos nós. 16. Todo prudente age com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura. Prudência, gente, é estarmos posicionados antes de uma situação acontecer. Você ter prudência, de você estar preparado caso uma certa situação ela chegue. A nossa cultura, ela peca muito nisso, porque nós somos a geração que só chora o leite derramado. Só se posiciona depois que o caldo entornou. A gente só espera... a gente só... Como é que eu posso dizer? A gente decide, talvez, se posicionar para algo depois que a situação ficou terrível. Se a gente tivesse prudência, ou seja, né, se a gente buscasse conhecimento, se a gente tivesse compreensão melhor da vontade de Deus, né, no dia a dia para a nossa vida, com certeza nós iríamos evitar muito transtorno desnecessário, ou iríamos ser mais objetivos para resolver as demandas da vida. Por que é que a gente espera tanto a situação ficar feia para assumir uma atitude em prol, né, para resolver aquela situação? Porque falta prudência. E o que constrói a prudência é conhecimento. Como é que você vai se posicionar se você não sabe como se posicionar? Como é que você vai lidar com uma certa situação se você não sabe lidar com ela? Então vamos trabalhar isso. Nós precisamos ser uma geração prudente que está atento. Opa, eu não preciso esperar a situação. Eu já tenho conhecimento como isso aqui pode ser tratado. Então deixa eu me posicionar para resolver isso logo. Seja prudente. 17. Um mau mensageiro cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. É gente que faz o que veio para fazer de qualquer jeito. Um mau mensageiro, olha o que a Bíblia Viva vai ensinar. Um mensageiro que não dá a mensagem certa provoca muitos maus entendidos, mas um mensageiro cuidadoso ajuda os outros a viver. Faz o negócio errado, faz o negócio equivocado. Veio para falar alguma coisa, falou o trem todo avacalhado. Causou um problema, um transtorno, e depois foram ver que não era tudo aquilo que se tinha falado e nem era da forma como foi tratado. Moral da história. Causou problemas, né, desnecessários, e tudo isso por falta de uma postura correta, de uma postura saudável, né? Aqui eu acredito que a gente não poderia só resumir para nós nos dias de hoje, para uma aplicação pessoal, só não falar numa mensagem equivocada, mas numa postura equivocada, na forma como você vai resolver as demandas da sua vida e resolve de qualquer jeito, né? Vai envolver pessoas e faz de qualquer jeito, você se prejudica outras pessoas. Gente, o que você for fazer, seja para falar alguma coisa, seja para agir em prol de alguma coisa, faça com excelência. Procure entender bem o que você vai fazer, procura saber bem o que você precisa fazer, para que você faça com excelência, para que tudo seja bem resolvido, ok? 18. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção,
mas o que guarda a repreensão será venerado. Olha só que precioso isso. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção. Gente, quem não gosta de ser corrigido se desqualifica em prol do seu crescimento, do seu progresso pessoal, né? Porque quem não é corrigido vive de qualquer jeito. E quem vive de qualquer jeito não vai conseguir lidar de maneira correta naquilo que ele pode ter. Então ele desperdiça, ele perde, ele desvaloriza, e tudo isso por falta de não querer ser corrigido, de não receber a correção. Olha o que a Bíblia Viva diz. A pessoa que se revolta contra o ensino e a correção acabará pobre e envergonhado. E muitas vezes isso é orgulho. Muitas pessoas hoje não prosperam só porque não gostam de ouvir conselho. Tinham de tudo para prosperar, mas quem diz que gosta de ouvir? Fica pobre, empobrece, envergonhado. Por quê, né? A vida sem resultado, ela proporciona uma vida vergonhosa. Porque a pessoa tenta do jeito dela e não chega a lugar algum. Enquanto o outro, que muitas vezes está ali próximo, ele ouve, ele valoriza o ouvir, ele valoriza o conhecimento, ele, né, tem um coração tomado pela humildade, ele prospera, ele rompe, né? Então vale a pena a gente poder, com certeza vale a pena valorizar a correção. Pessoas, né, que estão ali, claro, maduras, aptas para nos ensinar, para nos corrigir, é necessário para que a gente prospere, para que a gente rompa, para que a gente avance. 19. O desejo que se cumpre deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominação para os loucos. A Bíblia Viva diz assim: os planos que se realizam traz grande alegria ao coração. Por isso os perversos nunca querem deixar de lado os seus planos malvados. Gente, quando a gente conquista alguma coisa é muito bom para a gente, né? Por outro lado, a gente precisa entender a nossa motivação. Talvez aqui o texto nos ensine sobre isso, refletir a nossa motivação. Porque assim como a gente estamos sujeitos a se alegrar com as nossas conquistas pessoais, a Bíblia também que vai tratar que o pecador se alegra, né? Quando ele conquista aquilo que tanto ele queria, mas pautado em uma motivação errada, né? Então a gente precisa, assim, discernir a nossa motivação para que a gente não celebre conquistas que são reprovadas diante de Deus, para que a gente não rotule aquilo que não é a vontade de Deus como se fosse, e estamos celebrando, estamos aqui, nossa, conquistei, nossa, Deus me deu, e quando Deus está dizendo assim, eu não te dei nada, isso não foi eu não, isso é para você, eu sei que quis, eu sei que buscou isso por conta própria, do seu jeito, da sua forma, né? Então, toda conquista em si, ela proporciona um prazer. Então a questão é a motivação, o que você busca agrada a Deus, está em concordância com as Escrituras, né? Te edifica, te inspira, te leva para mais perto de Deus, porque caso contrário essa conquista pode ser destrutiva. Você pode até se alegrar consigo, mas pode entristecer o coração de Deus. 20. Anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido, né? Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Gente, boas companhias, construa bons relacionamentos, ande com gente que vai agregar a tua vida, ande com gente visionária, ou melhor, vamos reformular. Primeiro, ande com pessoas que amem Deus acima de todas as coisas, que temam a Deus, que vivam em santidade, que são uma referência, que levam o evangelho a sério, né? Que levam a vida cristã a sério, que amam as Escrituras. Segundo, ande com pessoas visionárias, né? Ande com pessoas que sonham, ande com pessoas que inspiram, né? Ande com pessoas que são referência. Isso vai agregar muito para a sua vida, ok? O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com bem. Toda escolha, ela proporciona uma consequência. Tu semeia e tu vai colher aquilo que você semeou, aquilo que você plantou. Então não adianta querer, né, fazer uma semeadura ruim e obter colheita boa, né? A nossa geração é perceptível isso. Faz por anos uma semeadura ruim e em nenhum dia, em nenhum momento quer obter colheita boa. Isso é impossível, não tem como, né? Então aquilo que você lançar é aquilo que você vai colher. Então aproveite agora, nós que hoje estamos começando o segundo semestre, lance boas sementes, faça uma boa semeadura. É tempo talvez aí de você parar de semear coisas, né, sementes ruins, mudar a tua colheita, eliminar esse resto de colheita ruim para começar a semear boas sementes para obter uma boa colheita, né, durante todo esse ano.
faça uma boa semeadura, faça boas escolhas, né? 22, o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo, né? Olha o que a Bíblia viva nos ensina: quando o homem honesto e decente morre, deixa herança até para os seus netos. Então, uma pessoa de bem, uma pessoa justa, lembrando que essa justificação é uma vida pautada na vontade de Deus, é alguém que viveu para a glória de Deus, né? É um legado. Nós já falamos isso até mesmo nos cultos. A maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos e o maior patrimônio que podemos deixar para eles é o nosso testemunho de vida no Senhor e o nosso legado construído através do nosso chamado dedicado ao Senhor. Não é dinheiro, não é carro, você pode até deixar, não tem problema, né? A Bíblia não restringe você deixar uma condição financeira para os teus filhos, né? Mas o maior patrimônio e legado, né? A maior herança, perdão, o maior patrimônio, a maior herança que você pode deixar para os seus filhos e, né, vai alcançar com certeza o filho dos seus filhos, é a sua vida com Deus, é o seu serviço prestado a Deus, é a sua vida para a glória de Deus, né? Dos seus filhos se inspirarem e quererem ser um cristão como você foi, dos seus netos ouvirem dos seus filhos, né, o quanto você foi cheio do Espírito Santo, e eles vão querer ser assim também, honrando o legado que o vovô deixou, e uma família servindo ao Senhor e vivendo para a glória de Deus. Essa é a maior herança, né? Porque riqueza por si só, bens por si só, a pessoa parte e fica para distribuir com quem fica, né? Então só serve para gastar. 23. Abundância de mantimento há na lavoura do pobre, mas alguns há que se consomem por falta de juízo. Isso aqui vai nos ensinar sobre desperdício. A pessoa tinha de tudo para prosperar, mas por falta de senso, por falta de juízo, por falta de compreensão, por falta de uma vida séria, né? Por falta de maturidade, ele acaba desperdiçando a oportunidade de prosperar e de viver bem. Quantas pessoas que tinham de tudo para viver bem, mas por viverem uma vida sem juízo, acabam não prosperando e vivendo mal. Desperdiçam oportunidades. Nunca se esqueça, anote isso, oportunidades vêm e vão. E talvez oportunidades que você está recebendo hoje, talvez elas não voltem mais. Então aprenda, se prepare, abrace as oportunidades e não desperdice a oportunidade de prosperar. Ok? 24. O que retém a sua vara aborrece o seu filho, mas o que o ama a seu tempo o castiga. Gente, disciplina com os filhos, ela é fundamental. Quantos pais que nós vemos passando vergonha em vários ambientes da sociedade, e tudo isso por falta de disciplina. Eu não entendo o que impede os pais de não disciplinarem os seus filhos. Eu talvez poderia pontuar em duas situações. Primeiro, pais que sofreram muito com o excesso de correção que os seus pais tiveram com eles, né? E aí ele cresce, agora ele se torna pai e ele não quer passar para o filho o que ele passou. Aí não corrige o filho de maneira nenhuma. E aí nós temos aí um problema sustentado, né? Um legado, entre aspas, sendo aí sustentado. Por quê? Outrora esse moço, essa moça apanhou muito do seu pai, cresce e agora não corrige o seu filho, né? Então ele sofreu muito com o excesso do outro e ele, né, vai fazer com que o outro cresça sem nada, sem uma correção, sem nada, né? Então é um grande perigo disso. A gente pauta muitas das vezes as nossas atitudes nos traumas ou nas faltas do passado. Não significa que você apanhou muito no passado que você não precisa corrigir o seu filho no dia de hoje. Você tem que ter equilíbrio. Você pode aprender com, infelizmente, o trauma que você viveu, né? O excesso do meu pai não faz bem, mas eu posso ser moderado com o meu filho no dia de hoje. Então, corrigir o filho é necessário, né? Ou, por outro lado, né, como nós não tivemos correção nenhuma dos nossos pais, vivemos do nosso jeito, nós acabamos sustentando e também não vamos corrigir os nossos filhos. Eu acredito que correção é necessária, né? Uma boa disciplina é necessária. É claro que você precisa identificar a idade. Eu tenho 2 filhos. Quando eles eram menores, a disciplina era mais frequente. Hoje não tanto, né? Bem, principalmente a minha filha de 12, é bem de vez em quando. Hoje é mais ao diálogo, é mais a conversa. Mas existem disciplinas de algumas coisas, né? Eu posso cortar um celular, eu posso cortar um passeio, eu posso cortar, por exemplo, né, de mexer no computador, coisas assim para a idade dela. O meu de 9, às vezes, ainda uma disciplina ocorre, né? E eu sempre criei a cultura com ambos, né? Com todos os dois, a cultura do 1, 2, 3, né? Então sempre usei 1, 2, 3. Se chega no 3 era disciplina. Para que eles pudessem ter consigo disciplina, né? E para que não nos
fizesse passar vergonha, né? Graças a Deus, nossos filhos nunca nos fizeram passar vergonha, né? Graças a Deus, assim, de nos desrespeitarem na frente das pessoas, de pirraçarem em lugar público, né? De fazer bagunça, assim, né? De prejudicar outras pessoas, né? Eu particularmente, eu mesmo sou muito sistemático com isso, né? E te aconselho, você que não corrige o seu filho, para você corrigir, é necessário, é bíblico, para que ele não se torne mais tarde motivo de vergonha, não te envergonhe. Discipline, é necessário, claro, com equilíbrio, com maturidade, sempre com diálogo, porque o filho precisa entender o porquê do que ele está sendo corrigido, né? Saiba disciplinar, não é simplesmente chegar e plantando a mão de qualquer jeito, de qualquer forma, mas a disciplina é necessária. Infelizmente, muitas pessoas que hoje acabaram adentrando a vida do crime, claro que não é justificativa, tá? Mas é porque faltou disciplina. E isso vem sendo potencializado hoje no nosso contexto social. Toma uma água. Porque primeiro nós vivemos uma falência de paternidade. Pais omissos, homens omissos que não funcionam. E aí as mães ficam sobrecarregadas e vão ter que trabalhar e arcar com a casa e com o filho que tem. E aí, para tentar suprir a falta desse pai omisso com a vida do filho, é uma mãe que dá tudo para o filho que ele quer, dá tudo na mão, até mesmo além do que ela pode dar, né? Então cria-se um filho que não sabe ouvir não, que não sabe ter limites, tem tudo na hora que ele quer, então ele se torna um adulto sem limites. Moral da história, ele vai para a vida, para o mundo real, e ele vai perceber que o mundo real tem muito não, e aí ele não vai saber lidar com tudo isso. Aí surta, briga, quebra o pau, acha ruim, se torna violento muitas das vezes, e acaba prejudicando a si mesmo, a família e a própria sociedade. Então, disciplina o teu filho enquanto é tempo, para que você não seja envergonhado mais tarde. E o último verso, para nós concluirmos aqui: o justo come até que a sua alma fique satisfeita, mas o ventre dos ímpios terá necessidade. Na Bíblia Viva diz assim: o justo sempre tem o alimento que precisa para não passar fome. O perverso acaba passando fome por querer mais do que realmente precisa. Dois pontos importantes. Primeiro, o justo é cuidado por Deus, né? A Bíblia que não trata o homem sempre tem o alimento, o justo tem sempre o alimento, né? Davi disse algo interessante, que ele nunca viu o justo mendigar o pão, ou seja, ele deixa claro que o justo ele é completamente amparado por Deus, né? Diferente do perverso, que está propício à necessidade, primeiro, porque ele não sabe ser contente com aquilo que ele tem. Então ele desperdiça o que tem para sempre querer ter mais. E esse querer ter mais acaba que ele fica insatisfeito, né? Porque desperdiça o que tem, não vive bem com o que tem, não consegue alcançar o que queria alcançar. Então ele se sente desprovido, né? Então cabe a nós entendermos o cuidado de Deus, sermos satisfeitos com Deus, o pão de cada dia que Deus tem nos dado, e vivermos todos os dias para a glória de Deus o Pai. Ok? Terminamos aqui o capítulo 13. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua perseverança de estar aqui aprendendo. Mais uma vez, você que talvez entrou depois, não deixe de se inscrever no nosso canal. Clique embaixo, se inscreva, clique no sininho para receber as notificações, ative as notificações para que você receba os nossos conteúdos. Nós temos aí no nosso canal diversos vídeos que pode abençoar, os outros capítulos, né, da nossa maratona para te abençoar também. Temos aí os nossos sermões, sempre estamos trazendo várias mensagens, né, que tem tanto nos abençoado. Né? No mês passado nós falamos muito às quartas-feiras sobre o Sermão da Montanha, falamos muito sobre derrubando gigantes, temos falado agora sobre as parábolas de Jesus. Então assim, nós temos mergulhado nas Escrituras, né? E queremos aprender mais e mais, né, aos pés do Senhor, ok? Deixa eu orar te abençoando. Pai, obrigado por estarmos aqui, obrigado pelos meus irmãos, quero poder abençoá-los e agradecer ao Senhor pela vida deles, pela sua família, e que o Senhor esteja cuidando fielmente de todos. Que juntos cresçamos em graça, em sabedoria e no temor do Senhor. Que vivamos, ó Pai, o teu propósito e o teu chamado. Faz de nós uma geração sábia e relevante para a glória do teu nome. E que a tua paz, a paz que excede todo entendimento, guarde o nosso coração e seja sobre a nossa casa hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo pro teu coração e vamos para cima. Deus te abençoe. Tamo junto.